Boa noite, irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquemos em pé para falarmos com o nosso Deus. Nossa saudação também aos irmãos que vão acompanhar esse culto depois, né? Nós vamos gravar e na sequência será postado aí no canal. Querido Senhor, nós te louvamos por tão grande oportunidade que temos de estarmos aqui mais uma vez. Até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui o Senhor nos tem sustentado. Pai bendito, agora receba, Pai, a nossa gratidão, nosso louvor e adoração nesta noite. Que tenhamos um bom tempo na Tua presença. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentar, irmãos. Nós vamos começar cantando o número 3. Número 3, Plena Paz, da harpa cristã, número 3. Plena Paz. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, por não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ouvir um louvor cantado pela irmã Cidinha, pelo irmão Joy. Graças a Deus, estarão louvando aqui neste culto. Podem vir aqui no púlpito mesmo,
Fica melhor para filmar. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. E sua mão que me conduz, por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descansa em paz, me faz sentir. Doce em mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que até aqui tem nos ajudado, até aqui tem nos sustentado. Deus continue abençoando a irmã Cidinha, irmão Joy. Vamos cantar mais um hino antes da pregação da palavra. 210 da harpa. Fala, fala, Senhor. 210. Fala, fala, Senhor. Vamos fazer esta oração cantada, porque nós queremos que Deus fale conosco essa noite. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar.
de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduzem ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eternal. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Pela graça de Deus, nós vamos ler. Será uma leitura um pouco mais extensa, mas de grande importância. Vamos ler o Atos, capítulo 9. Fiquemos em pé. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podiam ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver.
A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Querido Deus, nos ajude, Pai, a extrairmos desse trecho bíblico o ensinamento prático para nós nesta noite. E possamos receber a Tua palavra de maneira que ela se torne produtiva em nossas vidas, que possa produzir, ó Pai, frutos de arrependimento, frutos de santificação. Em nome de Jesus Cristo, amém. Assentai, meus irmãos. Esta passagem, nós pregamos sobre isso na última semana ali em Blumenau, e eu senti de repetir esse assunto para ficar gravado e outros irmãos que não acompanharam poder tomar parte nesta pregação. Nós chamamos esse trecho da conversão de Saulo, eu diria que é a conversão mais importante da história do cristianismo, sem querer exagerar. Depois de Jesus Cristo, eis aqui uma pessoa, ou a pessoa que teve maior influência em toda a história. É o apóstolo Paulo. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são escritos diretamente por ele. E outros 3 sob influência direta dele. Os quais são o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, ambos escritos por Lucas, que era companheiro de Paulo em suas viagens, e o Evangelho de Marcos, o mesmo que também é chamado João Marcos, sobrinho de Barnabé, que também, por sua vez, andou com Paulo. Então, 13 foi o próprio Paulo que escreveu, e outros 3 ele ainda teve uma influência direta. Ou seja, a maior parte do que nós temos do Novo Testamento recebeu influência direta do apóstolo Paulo. Então, esse trecho da Escritura representa para a igreja a conversão mais importante de toda a história. E Deus, em sua infinita misericórdia, em sua soberania, Ele escolheu para ser a mais importante conversão da história, justamente um dos casos mais difíceis de converter. Uma das pessoas mais difíceis de serem convertidas ao cristianismo vem a se tornar a mais importante conversão da história. A conversão de Paulo foi tão impactante. Depois, é claro, da história do Pentecostes, essa história da conversão de Paulo foi tão impactante, de modo que Lucas, ao escrever essa história, ele ficou tão impressionado com a história da conversão de Paulo, que ele vai relatar no livro de Atos 3 vezes a mesma conversão. Ele relata aqui no capítulo 9, ele vai repetir essa história agora do ponto de vista de Paulo no capítulo 22 e do capítulo 26. Isso, para um historiador, ele demonstra, como era Lucas, né, que está registrando a história, ele demonstra com isso quão importante foi para ele a história da conversão de Paulo. Foi uma bênção para a igreja. Os ensinos de Paulo norteiam a igreja cristã até os dias de hoje. Se não fossem os ensinos de Paulo,
nós poderíamos estar enredados em muitas questões doutrinárias por aí afora. Paulo tinha um berço religioso. Por isso eu disse que a sua conversão seria tão difícil aos olhos humanos. Talvez se você vivesse na igreja primitiva e alguém te falasse, antes dele se converter, que ele seria um pregador do evangelho, você iria dizer, não, esse aí não tem jeito. Não dá. Ele mesmo vai contar a sua história. Acha aí Filipenses capítulo 3. Rapidinho, quem puder, encontra aí. Filipenses capítulo 3. Ele mesmo narrando quão difícil era para ele ser um cristão. Dada a história que ele tinha em sua religião. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 4 em diante. Ele está falando sobre confiar na carne, no sentido da salvação pelas obras, no sentido de ser judeu e confiar nisso para ser salvo. Ele está dizendo bem que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele está dizendo, olha, se vocês estão se achando aí por ser judeu, eu sim poderia confiar nisso, no fato de ser judeu. Porque eu sou um judeu de pedigree, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim não era qualquer tribo. Só para você ter uma ideia, Esther e Mardoqueu eram da tribo de Benjamim. O primeiro rei de Israel era da tribo de Benjamim, Saul. A gente fala mal de Saul porque Saul foi rejeitado por Deus. Mas a gente esquece que antes de ser rejeitado por Deus, ele foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. A rejeição veio por causa da sua postura, do seu comportamento para com Deus. Mas Deus o havia escolhido para ser rei em Israel. Então, o que Saulo está dizendo, Saulo, inclusive, que herda esse nome judeu, né, de Saul. Saulo, derivado de Saul. E é interessante porque aquele hino, né, e aquela doutrina que nos ensinavam que Saulo, depois de sua conversão, foi transformado em Paulo. Né? Não tem nada a ver isso. Sabiam disso? Ele não mudou o nome depois da conversão. O que acontece, irmãos, é que lá naquele tempo era comum uma pessoa ter dois nomes, o nome de nascimento judeu e o nome romano. Isso acontecia com Levi, por exemplo, que era um publicano, então era chamado Levi e Mateus. Temos outros, né? Pedro, por exemplo, tinha o nome de Pedro e Cefas. É a mesma pessoa. Paulo era o nome romano dele. Saulo era seu nome judeu. Tanto que, conforme você vai lendo o livro de Atos, mesmo depois da conversão, ele continua sendo chamado de Saulo. Quando ele é chamado, lá em Atos, se eu não me engano, Atos 13, nós lemos Atos 9, né? A conversão de Saulo. Agora, deixa eu achar aqui Atos 13.
Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, e o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja, em Atos 9, Saulo se converte. Em Atos 13, o Espírito Santo continua chamando ele de Saulo. Por quê? Porque ele estava ali em Antioquia, ele estava em meio aos irmãos judeus. Então, a partir desse capítulo 13, quando Saulo sai do meio dos judeus para as suas viagens missionárias, para o trabalho no meio dos gentios, e Lucas é quem começa a chamar ele de Paulo. Não foi Jesus quem mudou o nome dele. Lucas passa a mencioná-lo no livro de Atos como Paulo, porque a partir de agora ele está indo a gentios, ele está evangelizando entre gentios e, portanto, ele está usando o seu nome romano. Está entendendo? Não é que houve transformação e mudança de nome. Ele tinha os dois nomes. Um nome de nascimento judeu e o nome romano, como era comum. Então, isso era uma coisa que foi mal entendida e ensinada errado por muitos anos. E a gente vinha com isso, não? Que Saulo, depois que se converteu, então Deus mudou o nome dele para Paulo. Não, ele sempre foi Saulo e Paulo. A outra escritura, deixa eu ver se eu acho aqui, que essa eu acredito que esclarece melhor ainda. Deixa eu achar aqui. Abra aí na sua Bíblia. Atos 13 também. Lá no versículo 9, vai ficar mais claro ainda. Todavia Saulo, também chamado, tá assim aí? Que também se chamava Paulo. Claro, né? Ficou bem claro aí. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e tal. Então você vê que eram os dois nomes pelo qual ele era conhecido. Enquanto estava entre os judeus, Lucas menciona Saulo. A partir do momento que ele sai e começa a evangelizar entre os gentios, você vê que esse versículo 9 é o ponto de transição. Ele diz Saulo, que também se chama Paulo. A partir daí, ele começa a mencioná-lo como Paulo, porque ele estará, a partir daí, entre os gentios. Então, esse Saulo, esse Paulo, né? Ele estava dizendo ali em Filipenses, como nós lemos, olha, eu sou da tribo de Benjamim, judeu, de pedigree, de linhagem, eu fui circuncidado ao 8º dia, meu pai foi um judeu, meu avô foi um judeu, meu bisavô, e se nós formos seguindo a minha árvore genealógica, eu vou chegar em Benjamim, descendente direto de Abraão. Então, se alguém poderia se gloriar, esse alguém sou eu, fariseu. Olha, a gente também tem a ideia de falar mal do fariseu. Só que o farisaísmo, dentro do judaísmo, havia várias linhas de interpretação. E de todas elas, o farisaísmo era a classe mais elevada de santificação, de santidade, de legalismo. Eles eram detalhistas em cada ponto da lei. Então, ele fazia questão que as pessoas percebessem que ele era um fariseu. Isso quer dizer, eu estou no nível de fé mais elevada do que todos vocês. Por isso Jesus critica os fariseus. Jesus não critica eles pelas ações corretas que eles estavam fazendo, mas pelos motivos errados que eles tinham. Até quando eles estavam jejuando e fazendo correto, Jesus disse que Jesus os critica, não por eles jejuarem, mas porque eles estavam fazendo isso para serem vistos pelos homens. Então Paulo está dizendo, olha, eu sou judeu, de linhagem judaica, da tribo de Benjamim. Quanto à lei, eu era fariseu, ou seja, na mais alta classe religiosa.
zeloso, tão zeloso pela lei, que fui perseguidor da igreja. Você está entendendo quão difícil seria para esse homem ser convertido? Tão difícil foi que quando o Espírito Santo dirige Ananias a ir orar por Saulo, Ananias diz, mas peraí, é do mesmo Saulo que nós estamos falando? Aquele que persegue a igreja? Nem Ananias, o próprio Espírito Santo dirigindo, ele não acreditou que Saulo pudesse ter se convertido. Difícil era esse homem se converter. Sabe o que Deus está mostrando para a gente? Não existe pessoa difícil. Quando o Espírito Santo quer fazer uma obra na vida de alguém, ele faz. Quando ele quer chamar alguém, ele chama. Essa graça maravilhosa de Deus, quando atinge o coração humano, não importa que tipo, que classe social, que nível que tenha esse ser humano, quando você é tocado pela graça de Deus, algo acontece. Agora, o versículo, volta lá para Filipenses, se você for rápido aí, Filipenses 3, que o versículo a gente leu até o 5, né? Mas o versículo 6 para mim é maravilhoso, porque já demonstra o que é de fato uma conversão. Ele diz, no versículo 7, melhor dizendo, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. E na verdade considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio ou como refúgio para ganhar a Cristo. Olha, tudo aquilo que eu dava valor, tudo aquilo que eu achava que era grandioso, meus títulos, meu PhD, meu doutorado, afinal, esse Paulo estudou e ele faz questão de mencionar isso em suas... no momento em que ele narra a sua história, ele faz questão de dizer, gente, eu estudei com Gamaliel. Para nós, irmãos, talvez essa informação possa não ter tanto peso. Mas naquele tempo, diante da cultura do judaísmo, essa informação tinha um peso tremendo. Por exemplo, aos mais jovens que estão familiarizados com essa expressão, se alguém chegar e disser, irmão William, eu sou formado na Universidade de Harvard, tem um peso, não tem? Se ele falar, eu sou do MIT, eu sou do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, não é? Eu sou formado, depende do nível da universidade onde ele estudou, da escola onde ele se formou, as pessoas chegam a olhar com outros olhos, falam, esse aí a gente tem que respeitar. Então, se alguém chega, eu sou formado, sou doutorado na Universidade de Harvard e tal, opa, peraí, esse homem é autoridade, por quê? Porque o nome Universidade de Harvard traz junto com ela o peso daquela instituição. Quando Paulo fala, eu estudei com Gamaliel, Gamaliel era o mais prominente figura de uma escola do judaísmo que tinha um grande respeito dentro do farisaísmo. Então, quando ele diz, eu sou discípulo direto, eu aprendi aos pés de Gamaliel, ou seja, eu sou seu discípulo, ele está demonstrando toda a linhagem farisaica que ele tinha. E agora, ele dá essa carteirada, né? Ele mostra o seu currículo e diz, então, esse é o meu currículo, certo? Isso aqui tudo para mim era grande coisa, tinha grande valor. Mas isso que eu tinha como grande valor, eu refutei isso como refúgio. Em algumas traduções chega a dizer que eu reputei como esterco. Não é nada. Não é nada. Que coisa tremenda o que a graça de Deus faz conosco. Paulo nasce em Tarso, por isso é chamado Saulo de Tarso.
Tarso era a capital da Cilícia, importante centro cultural do Império Romano. Então, era como uma Atenas miniatura, né, para o ensino. Provavelmente foi lá onde Paulo se familiarizou com a filosofia e a poesia dos gregos. Por direito de nascimento, esse Paulo era cidadão romano. Vocês vão lembrar de quando ele foi açoitado e aprisionado em Filipos, quando as cadeias se abriram. Então, eles passaram a noite na prisão, por volta da meia-noite, eles oraram, as cadeias se abriram e ninguém fugiu. O carcereiro queria se matar, diz, não, está todo mundo aqui, não se preocupa não, porque um carcereiro perder um preso sob sua custódia, ainda mais um preso dentro do cárcere interior, que era onde eles estavam. Cárcere interior e exterior. O interior era onde estavam os presos da mais alta periculosidade. E Paulo e Silas foram levados para essa prisão interior. Se tem uma coisa, a minha mente às vezes divaga um pouquinho, eu quero que vocês tenham paciência comigo. Mas é porque se tem uma coisa que às vezes eu me encabulava, por que foi só Paulo e Silas? A comitiva de Paulo tinha pelo menos 4 pessoas nessa viagem, que são citadas. Paulo, Silas, o Lucas, que está escrevendo o que está acontecendo, e Timóteo. Lembra? Ele tinha passado nessa segunda viagem missionária pelas cidades da Frígia, pelas cidades da Galácia, e lá encontrou Timóteo, e é um jovem de bom testemunho, e trouxe Timóteo junto com ele. Por que só prenderam, só bateram no Paulo e Silas? Será que Lucas e Timóteo se escondeu, fugiu, ficou com medo, com vergonha? O que aconteceu? A Bíblia responde, sabia? Alguém faz ideia? Não, né? Eu também não fazia. E eu fui ficando encabulado. Tem um detalhe aí. Quando a gente lê, às vezes a gente lê o nosso foco, quando a gente está lendo, a gente está focando no milagre da prisão abrindo. Então a gente não presta atenção nesse detalhe. O fato é que a gente precisa entender o contexto, ligar os pontos. Se você vai notar que houve um período em que o imperador Cláudio determinou que todos os judeus saíssem de Roma. É nesse período que acontece esse tumulto em Filipos. Os judeus tinham sido expulsos de Roma por determinação de Cláudio. Agora, então, cria-se uma animosidade dos romanos com os judeus. Então, de repente, aparecem esses homens pregando Cristo. Para o romano, irmãos, a gente precisa entender que para o romano, nos primeiros anos ali do cristianismo, era muito difícil para um romano entender o que é um cristão e o que é um judeu. Na cabeça do romano era tudo igual. Estão entendendo? Cristianismo e judaísmo era como... Eles entendiam que o judaísmo era que o cristianismo era uma seita do judaísmo, como era o farisaísmo, os saduceus, os herodianos e por aí vai. Então, quando esses homens começam a pregar em Filipos, você vai lembrar que Filipos é a primeira cidade da Macedônia que eles chegam na Europa pela primeira vez. Quando eles tiveram a visão lá em Troade, né? Passa para a Macedônia e nos ajuda. Eles passaram, chegam em Filipos, vão fazer uma reunião de oração na beira do rio. Lídia e sua família se convertem. Lídia abre suas portas para eles começarem a pregar o evangelho em sua casa. E a partir dali se estabelece a igreja de Filipos. O que acontece é que, de repente, dia após dia, Paulo está pregando, os irmãos ali estão junto com ele, aparece uma jovem que possuía um espírito de adivinhação e todo dia vai atrás deles, dizendo, olha, esses homens são enviados do Deus Altíssimo, que vos anunciam a verdade. Acontece que essa jovem era escrava
E ela ganhava muito, os seus donos ganhavam dinheiro com ela, por causa desse espírito de adivinhação. E aí foi assim o primeiro dia, foi assim o segundo, o terceiro, o quarto. Foram dias, vários dias. Todo dia ela ia atrás falando isso. Qualquer pregador de hoje ia ficar com o peito estufado. Oh, tá vendo? Tá reconhecendo o nosso dom. Paulo entendeu. Falei, peraí, tem um negócio errado nisso aí. Ela tá falando certo. Realmente, nós somos enviados do Deus Altíssimo. Estamos aqui anunciando a verdade. Mas esse espírito que está proferindo isso não é de Deus. Olha aqui, o discernimento espiritual. Num desses dias, eu acho que Paulo já estava meio enjoado de tanto ouvir essa mulher falar. Ele vira para ela e fala, espírito maligno, sai dela. Naquele momento, esse espírito de adivinhação a deixou. Ela passa a ser uma pessoa comum. Que grande libertação, que grande milagre! Ao mesmo tempo, um grande prejuízo para os seus donos. Esse foi o motivo da prisão. A libertação da menina. Eles pegam Paulo e Silas e levam às autoridades e diz o quê? Esses homens são judeus. Estão tumultuando a cidade. Faz sentido agora? Dos 4 que eu mencionei, só Paulo e Silas eram judeus. Timóteo era filho de mãe judia e de pai grego. Lucas era grego. Paulo e Silas eram judeus. Pela determinação de Cláudio, eles já haviam sido expulsos de Roma, então eles já tinham ali uma jurisprudência. Aqui os mais jovens já tinham uma treta ali com os judeus, né? Já tinha um rusgozinho entre eles, então por isso a acusação foi, eles são judeus, por isso somente Paulo e Silas vão ser presos. Vão apanhar tanto que depois você vai ver a história dizer que depois que o carcereiro se converte, ele ajuda a limpar as feridas ficavam expostas, a carne ficava exposta. Isso era ser cristão naquela época, né? Mas enfim, o fato, voltando à história, né? O fato que ali, nessa passagem por Filipos, o carcereiro se converte, Paulo e Silas são libertos nesse terremoto, mas eles não fogem. Você vai ver que então o carcereiro queria se matar, diz, não precisa se matar, estamos aqui. Porque se o carcereiro tivesse perdido um prisioneiro, ele seria morto. O Império Romano era duro com relação a isso. Então Paulo diz, não precisa se matar não, nós estamos aqui. Quando o carcereiro viu que ele estava ali, viu que aquilo era uma obra de Deus mesmo, aquilo moveu o coração do carcereiro, ele se converte. Eles vão lá, vão batizar o carcereiro, a casa dele, toda a família ouve o evangelho e se converte, isso tudo à noite. No dia seguinte, e aí o carcereiro limpa suas feridas, eles voltam para a prisão. E no dia seguinte, então, os homens recebem uma ordem para dizer, olha, solta esses homens aí. Libera esses homens, porque mandaram soltar. Aí você vê, Paulo, tem coisa assim que a gente fica pensando, por que ele não falou antes o que ele falou no final? Ele esperou apanhar, ele ficou todo machucado, passou a noite na cadeia. Para daí no dia seguinte, quando a autoridade chegou e falou, o negócio é o seguinte, o juiz mandou soltar. Falou, não, você está pensando que é assim? Vocês vão vir, vocês vão me bater, vocês agrediram um cidadão romano e agora vai soltar assim. Eles vão ter que vir aqui me soltar, em outras palavras, vão ter que vir aqui pedir desculpa. Eu fico pensando, Paulo tinha hora que ele fazia umas piaças, né? Eu se manda soltar e ia cair fora logo. Falei, não, agora eles perceberam o erro que eles cometeram, eles ficaram apavorados pelo fato de que Paulo era um cidadão romano. Por quê? Jamais um cidadão romano poderia ser açoitado sem ser condenado. Ele jamais poderia passar por uma humilhação daquela, sendo cidadão romano.
ele deveria ser julgado, e se fosse condenado, ou ele iria para a prisão ou sentenciado à morte. E mesmo sentenciado à morte, um cidadão romano jamais sofreria o que eles chamavam de máximo suplício, que é a morte agonizante sob tortura, o que sofreu Jesus. Jesus foi condenado pela sentença do máximo suplício, ou seja, uma morte precedida de grande agonia, de grande tortura e de laceração. Um romano jamais poderia ser sentenciado a isso. Era direito dele. Se ele fosse um criminoso, ele deveria morrer com a decapitare, que é a decapitação, sua cabeça ser cortada sem tortura. Seria uma morte honrosa para um criminoso que fosse romano. Então, depois de tudo isso, Paulo traz essa informação para a gente. Ele era romano. O procônsul diz, eu paguei caro por esse título, pela minha cidadania romana. Eu falei, pois é. E eu sou romano por nascimento. Opa, desligar aqui. E eu sou romano por nascimento. Porque ele nasceu na Cilícia, foi educado, teve o seu título como cidadão romano por direito de nascimento. Foi educado aos pés de Gamaliel, onde recebeu a mais refinada educação cultural e religiosa, como a gente já viu. Era adepto mais radical do judaísmo. E quando você lê o livro de Atos, por isso que eu digo, foi uma das conversões mais que era humanamente quase impossível. Porque, irmãos, se você volta um pouquinho no livro de Atos, Atos 7, finalzinho do 7, quando Estevão é apedrejado. Atos 7, 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Está falando de Estevão. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. E com essas palavras, adormeceu. Agora veja imediatamente após isso o que acontece. Veja aos pés de quem as vestes de Estevão foram depositadas, aos pés desse Saulo. Após isso, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Olha só, voltando para Lucas, quem escreveu isso aqui. Agora a gente começa a entender por que isso impactou tanto Lucas. Primeiro, Saulo autorizou e tomou consentimento na morte de Estevão. Segundo, imediatamente após o apedrejamento de Estevão, Saulo lidera uma equipe de justiceiros, causando a maior ou a primeira grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Olhando isso, a gente entende por que essa conversão mexeu tanto com Lucas, a ponto de ele escrever sobre ela 3 vezes. Quando alguém mencionava o nome Saulo de Tarso, todo cristão tremia. Porque ele sabia que esse homem era o principal inimigo do Evangelho de Cristo. O principal inimigo da cruz de Cristo. Venha se tornar o seu principal divulgador.
É isso que os céticos não conseguem explicar. Essas evidências, quando colocadas todas juntas, não faz sentido para um cético, que diz que toda a história foi inventada, que Jesus não ressuscitou. E as pessoas que disseram, eu vi Jesus ressuscitado, foram sentenciados à morte. E morreram sustentando essa verdade. Se você negar, você pode ser salvo. Ele diz, como é que eu vou negar o que eu vi? Eu vi Jesus ressuscitado. Isso custou a sua vida. Agora você pega um homem que era o principal opositor do cristianismo. Saulo nunca foi um simpatizante do cristianismo. Não, ele odiava. No capítulo 9, quando diz assim, Saulo respirando uma ameaça, essa palavra no grego, irmãos, é como o bufar de uma fera selvagem. Sabe, quando ele está bufando de ódio, de vontade de atacar, essa é a palavra usada aqui. Saulo estava como uma fera selvagem, bufando de ódio dos cristãos. Ele estava decidido a exterminar o cristianismo da face da terra. Aí a gente pode entender o que é o poder da graça de Deus. Lá está ele, indo obstinado, decidido para prender, para entrar pelas casas, levar prisioneiros, quando a luz aparece diante dele. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem és tu, Senhor? Que decepção, né? Eu sou Jesus que você está perseguindo. Irmãos, eu tenho ouvido de muitos testemunhos de muçulmanos que têm se convertido ao cristianismo por experiências semelhantes à de Paulo. Experiências de ter um contato direto com Jesus. Uma vez que você tem um contato direto com Deus, você não é a mesma pessoa. De uma fera raivosa, um perseguidor implacável, agora ele se torna o mais proeminente defensor do cristianismo que esse mundo já conheceu. Um homem que pregou e debateu sobre a fé cristã com gregos, não quaisquer gregos. Quando ele estava em Atenas, você vai ver que os estoicos e os epicureus, que eram duas escolas de filosofia grega que se opunham uma à outra, eles foram até Paulo para ver o que ele estava pregando, eles queriam saber o que ele estava ensinando. Paulo pregou para filósofos gregos. Paulo prega o evangelho para a dura cerviz farisaica dos judeus. Paulo prega o evangelho para os romanos. A coisa mais maravilhosa, coisas tremendas que aconteceram no ministério de Paulo, mas quando eu vejo ali a carta, eu não lembro se é Colossenses ou Filipenses, deixa eu pegar rapidinho aqui. Paulo, quando escreve, ele escreveu 4 cartas quando estava na prisão, sua primeira prisão em Roma. Mas a coisa tremenda, uma dessas cartas é Filemon. Ele começa essa carta dizendo assim, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele nunca diz assim, prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro por causa... Não, ele era prisioneiro de Cristo. Em outras palavras, tudo que eu faço é por Cristo. E ele estava preso não pela vontade de César, mas pela vontade de Cristo. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho.
É Filipenses. Se não é em Colossenses, é Filipenses. Tem uma passagem muito linda da Escritura, porque ele diz assim, irmãos, aqui. Ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Lá no finalzinho da carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 3, né? Não, Filipenses 4, os últimos versículos lá, 22. Ele era prisioneiro de Cristo. Em todo lugar que ele ia, ele levava o evangelho de Cristo. Nessa primeira prisão em Roma, ele tinha um oficial, um soldado da guarda pretoriana, que era o exército de elite de Roma, que estava acorrentado a ele 24 horas por dia. Trocava a guarda, saía aquele, vinha outro, ficava o tempo todo com Paulo. O que Paulo fazia nesse tempo? Pregava o evangelho para ele. Daqui, não sei, 12 horas, 24 horas, vinha outro, pregava o evangelho. E assim Paulo começa a ganhar pessoas dentro da casa de César, do imperador. A gente vê isso claro aqui no final da carta aos Filipenses. Ó, todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. Ele já estava ganhando pessoas lá dentro da casa do imperador para o cristianismo. Quando a gente vai ver a história de Paulo, está lá a sentença, lá em Roma, qualquer um pode ir lá e buscar a sentença de morte de Paulo. Está dizendo assim, Paulo, da cidade de Tarso, sentenciado à decapitação, crime, subversão contra o imperador e por declarar Cristo como Messias. Não exatamente nessas palavras, eu estou apenas resumindo. E só isso, por si só, já é uma coisa tremenda. Porém, você vai encontrar, da mesma época, do mesmo período em que Paulo vai ser decapitado, você encontra outros documentos de sentença de mortes, de execuções que foram feitas. Logo após Paulo ser decapitado, você encontra vários prisioneiros que foram sentenciados à morte. Qual o crime desses prisioneiros? Negar a César e declarar a Cristo como Messias. Mas o fato mais impactante é que você encontra lá documentos de soldados romanos que foram sentenciados à morte naquele período. Qual o crime? Negar César e declarar Cristo como Messias. Vocês estão entendendo? Aonde esse homem passava, a conversão dele foi tão impactante que aonde ele passava, ele arrastava as pessoas para o Evangelho. Por isso, a gente diz que é a conversão mais importante de toda a história. E ele fez questão de mencionar o seu nome romano, Paulo, que significa pequeno. Porque em todo momento, quando nós lemos suas cartas, e aqui uma característica de um verdadeiro pregador do Evangelho, ele não estava apontando para ele, mas ele aponta a Cristo. Ele diz que me importa. Para mim o morrer é ganho, o viver é Cristo. O que importa é que Cristo seja glorificado na minha vida, seja na vida ou seja na morte. A gente aprende muito quando a gente lê as suas cartas, onde ele não está reclamando da condição em que ele se encontrava, mas ele está dizendo tudo o que eu quero. Tudo o que eu quero é que Cristo seja glorificado em minha vida. Com minhas ações, com o meu comportamento, com minhas atitudes. Esse deve ser o nosso desejo. Tudo que você vai fazer, pensa assim, como isso está glorificando a Cristo? Porque se podemos extrair algo para nós hoje, desse exemplo de vida cristã, dessa conversão, que o mérito nessa conversão não é de Paulo. Ah, ele está só falando de Paulo. Não, você não está entendendo é nada.
O mérito aqui nunca foi de Paulo. O mérito de Paulo era ser judeu. O mérito de Paulo era ser perseguidor da igreja. Isso é que ele diz, isso que eu tinha como lucro. Em outras palavras, está dizendo, esse era o meu mérito. Mas eu reputei isso tudo por perda, para ganhar a Cristo. Porque eu queria, não, porque Cristo, por sua infinita graça, o chamou. O mérito não é de Paulo, o mérito é de Cristo. Assim como as coisas boas em nossas vidas, o mérito não é nosso. O mérito é dele. Senhor Deus, até aqui o Senhor nos tem abençoado, Pai. Eu fico encorajado quando eu ouço histórias de cristãos que dedicaram de fato suas vidas pelo Evangelho, dedicaram suas vidas em prol da salvação, da propagação do Evangelho a outras vidas. Senhor, que nós possamos fazer aquilo que está ao nosso alcance também, em nosso tempo, para através de nossas vidas glorificar o nome do Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos que acompanham pela conexão ou vão acompanhar depois, né? Nós sempre convidamos você a participar do nosso devocional. É transmitido ao vivo pelo nosso canal no YouTube, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Você participa conosco dessa programação aí diária. Deus te abençoe, você que está pela internet, Deus te abençoe. Aqui o culto vai seguir a parte da Santa Ceia, mas aos irmãos da internet nós encerramos. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.